o primeiro podcast nosso aqui, o primeiro vídeo do canal, e é uma satisfação gigante, porque é o primeiro de um momento maravilhoso que a Horizon vai se transformar nos próximos anos. Então, aqui tem parte do time da Horizon para dar boas-vindas para vocês, afinal de contas tem muita coisa pra gente falar hoje. É isso, meu nome é Davi. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Mário. Sou o Brian. Beleza, atrás das câmeras ali está o nosso grande amigo Arthur. Daqui a pouco ele vai sentar nessa cadeira aqui para também falar um pouco sobre a Horizon. Olha só, o mais importante de tudo é dizer o seguinte: o momento atual ele pede uma transformação interessante no mundo. E a gente, falando de Horizon, principalmente trazendo o podcast aqui do HNZ Cash, focado no interior, a gente tem muita coisa para falar sobre tecnologia e também proporcionar para essa galera uma aproximação mais quente em relação à tecnologia. Então é por isso que a gente está aqui falando da Horizon. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre o que a Horizon já fazia, né, Brian? A Horizon já implantava tecnologia nas escolas. Eu queria que o Brian falasse um pouco, afinal de contas ele toca essa parte. Seja bem-vindo, Brian. Conta pra gente um pouquinho aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Então, a Horizon nas escolas, ele está levando a robótica educacional. E o que é essa robótica educacional? Ela tem tudo a ver com o projeto da BNCC, que é a base, o novo modelo curricular que temos, e a cultura maker. O aluno ele vai aprender de maneira curiosa, mão na massa, como eu vou pegar e construir um robozinho do zero, usando coisas recicláveis. Isso é princípio. Vou dar um exemplo. Ele vai utilizar um robô seguidor de linha, ele vai fazer um carrinho balão, ele vai encher um balão e vai fazer ele andar. Isso vai estudar o quê? A física, princípio de inércia. Como que vai gerar um movimento inicial e o que gasta aquele movimento inicial. Isso é uma das coisas que a Horizon leva para as escolas. Perfeito, perfeito. Veja bem, então, a gente está falando de uma primeira jornada, que é a jornada de educação para esses jovens pequeninos, né? São essas crianças aí. Qual que é a faixa etária? Começa aí dos 4, Fundamental 1, podendo chegar até ali no 9º ano. Depois tem ensino médio e tudo mais. Ah, legal, beleza. Bem focado, então a Horizon já tinha essa estrutura, né? A gente já tem vários clientes focados nessa trilha de conhecimento e a gente tem lançado novos produtos. Um deles aqui, quem toca é o Gabriel. Vou deixar ele falar um pouco sobre a parte da Next Tech, que é o nosso grupo focado em tecnologia, para a galera que está começando a entender um pouco do cenário e adolescentes um pouco mais para cima. Fala um pouco aí, Gabriel. E aí, pessoal? Sou o Gabriel. Entrei recentemente para o time da Horizon e eu vou atuar em duas frentes até o momento. Eu vou atuar no ensino técnico de robótica, programação, inteligência artificial, análise de dados, para o público entre 14 e 18 anos, aulas à noite durante segunda a sexta. Nessas aulas, o aluno vai aprender a programação, no nível como se fosse uma continuação do que as crianças que trabalham, né, que são alunos do Brian, do Arthur, vêm durante o curso e pega a parte de robótica, pega a parte de criação de projetos como aplicados na indústria também, e programação a nível de aplicar em problemas reais para desenvolver problemas de empresas, problemas da indústria, nessa linha. A outra frente, além do ensino, é o desenvolvimento de produtos, que é outra pegada que a Horizon está entrando atualmente. Era somente no ensino e agora ela também desenvolve produtos, envolvendo tecnologia em geral, que são basicamente automações para facilitar a vida de setores da empresa. Então, a gente sabe que várias empresas têm dores, né? E muitas vezes, por exemplo, empresas do interior, empresas menores ou médias, elas têm aquela dor e ela não tem uma solução acessível para resolver esse problema. Então a Horizon hoje ela entra, né, também nessa pegada para exatamente solucionar essas dores das empresas. Veja bem, olha só,
Então, acompanhem bem. A gente está criando aí uma jornada e deixando claro para vocês aqui como é que funciona, né? Então, de novo, a gente trouxe aqui o Tech Kids, que é o responsável, o Arthur e o Brian. Aí a gente já foi para a Next Tech, que aí vem a parte toda do Gabriel, instrumentalizando essa galera, dando corpo de tecnologia mesmo, mais mão na massa, não só falando de IA, mas conhecimento técnico embasado de tecnologia para poder trazer a inovação para dentro das indústrias. E aí tem uma outra ponta que é bem interessante, in company, que quando a gente coloca essa inovação de fato nas companhias, e aí essa parte o Marão sabe muito bem aí. Fala aí, Mário. Então, Davi, vamos lá. Para a gente começar a falar desse tema agora, eu queria falar primeiro de propósito. Um dos propósitos da Horizon e um deles que a gente está aqui hoje reunido com essa galera top aqui. Eu tenho mais de 20 anos dentro das indústrias, já passei por várias empresas aqui da nossa região, sabe? E Divinópolis hoje, não só Divinópolis, acho que o Brasil como um todo, a gente sofre um apagão de mão de obra capacitada. A gente hoje vai contratar jovens aprendizes, é muito difícil de trazer aquela galera, pelo menos que tenha aquela vontade de entender um pouco. Com certeza. A maioria das empresas hoje ainda tem muito processo manual, muita coisa antiga, muito processo manual, semi-artesanal. E quando a gente fala de tecnologia e de automação, ainda é caro implantar isso dentro das empresas. Só que quando você tem uma mão de obra capacitada, tem muita coisa que dá para ser implantada internamente, de forma vertical. E um dos propósitos da Horizon hoje é isso, é preparar essa galera para esse mercado. Recentemente, a gente teve a experiência de participar do Divinópolis Summit, como startup. A gente foi lá falar um pouco de startup. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi falta de mão de obra capacitada. Então, a Horizon hoje vem também com esse novo produto, que é entregar gente de alta capacidade, com muita capacidade de tecnologia de baixo custo, mão de obra capacitada. A gente quer preparar, levar os melhores para dentro das empresas. E a gente quer também trazer as empresas para dentro da Horizon. A gente quer deixar a porta aberta da Horizon para que toda empresa que tenha uma dor, que tenha vontade de automatizar algum processo, que tenha vontade de fazer inteligência artificial de verdade, automatizar seus processos, a gente quer deixar a porta aberta da Horizon para que a empresa venha aqui para dentro também conhecer esse produto nosso. Essa parte é muito importante, e aí eu vou aprofundar mais um pouco, tá, Mário? O grande detalhe é que as empresas passam por um momento muito forte de tecnologia, de IA, de inovação. Preciso inovar, mas ela não sabe de fato como fazer isso. E quando ela olha para o time dela também está obsoleto, não obsoleto nas entregas como produtividade. Ele está obsoleto justamente em tecnologia porque ele também está sendo bombardeado de diversas maneiras. E o nosso time é preparado, porque o nosso time já trabalha com tecnologia há algum tempo e a gente entende justamente essa dor que as empresas têm. As empresas hoje, elas estão muito preocupadas em inovar. Vou trazer aqui essa palavra inovação, mas inovação não é fazer a roda. Inovação é justamente você trocar um processo, ajudar a melhorar, otimizar, o que vai trazer ROI, retorno para você no final do dia. E aí, Marão, queria te perguntar, olha só, cara, a gente vai aqui dentro da Horizon trazer essa parte de education, né? Educar essas pessoas que estão ali, o time da própria empresa. Mas a gente também está disposto a resolver esse problema, os desafios que ela tem, né? Exatamente. Recentemente, eu trabalho numa empresa aqui de Divinópolis, Diviníssimo, até aproveitar e mandar um abraço para a galera lá. E quando eu cheguei na Diviníssimo, primeira volta que eu dei na empresa com os fundadores, o senhor Wilson, a gente viu e ele falou, Mário, tem um processo aqui na produção de pão de queijo, a gente precisa melhorar isso aqui. E aí ele me explicou o movimento e tal, tinha uma questão de clima, de ergonomia. E quando a gente vai para o mercado, existe solução para a gente comprar, só que é cara. E aí, qual foi a sacada da época? O que a gente fez? A gente foi no Cefet, falou, cara, me dá o seu melhor estagiário aí que você tiver aí. Eu quero o seu melhor estagiário, eu quero ele dentro da empresa hoje. A gente abriu a porta da empresa para um jovem aprendiz na época, para poder mostrar o seu talento. E esse é um dos propósitos da Horizon hoje. A gente quer preparar esses talentos para quando qualquer empresário da cidade falar assim, cara, eu tenho uma dor aqui, me dá o seu melhor aprendiz, a gente vai estar com ele preparado aqui dentro da Horizon. Você entende quando o Mário falou assim sobre tecnologia a baixo custo?
Porque quando você vai para o mercado, é difícil você contratar. E aí você contrata e geralmente não tem êxito na contratação. Então, você não olha só o dinheiro que você empregou naquela ferramenta, mas o dinheiro, o custo operacional das pessoas envolvidas ali. É igual quando você contrata alguém que precisa demitir, fica 3, 5 vezes mais caro do que você precisar ali fazer uma contratação realmente boa, gastar tempo com isso. Então, quando o Mário fala tecnologia a baixo custo, é porque no ciclo que a Horizon montou, a gente consegue apoiar as empresas de duas formas. A gente consegue resolver o desafio ou consegue, inclusive, deixar a mão de obra preparada para que ele contrate essa pessoa já preparada, com tecnologia no sangue, para aplicar no negócio. E o fato interessante é que o Gabriel participou desse processo, né? Exatamente. Esse é o ponto legal que eu ia trazer agora. Mais uma vez, eu volto na palavra propósito. Quando você tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa. Esse jovem aprendiz que, na época, a gente pegou no Cefet, hoje ele está sentado do meu lado aqui, é o Gabriel. Hoje é um dos nossos sócios aí. Exatamente. Hoje ele se tornou um sócio da Horizon. Por quê? Lá atrás, quando a gente parou para ouvir que eu peguei uma dor de uma empresa, peguei um menino que a gente acreditava muito, trouxe e uniu a força dos dois, a gente entregou uma solução de automação a baixo custo. E aí eu passei a conhecer o Gabriel de perto. E quando veio o desafio da gente assumir a direção da Horizon, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi, cara, eu tenho uma pessoa para poder formar os próximos sucessores. E aí a gente convidou o Gabriel para viver essa jornada junto com a gente. Perfeito. E lembrando que agora que a Horizon passou por essa reformulação, o mais importante é quem trouxe a Horizon até aqui. E o que trouxe a Horizon até aqui foi justamente a oportunidade de entregar para os colégios, para as criancinhas, um ótimo apresentação. E aí o mais importante é como a Horizon chegou até aqui. E essa construção dessa história da Horizon até aqui foi construída muito forte em cima das criancinhas, em cima dos colégios, em cima dessa educação de tecnologia para os colégios, que veio com a batuta aí do Brian junto com o Arthur, justamente preparando essa galera, colocando tecnologia de fato nas escolas, porque as escolas elas querem não só oferecer também o que é a cadeira normal do MEC, mas o colégio que quer mostrar algo de valor para as famílias, e as famílias precisam disso, é justamente essa grade extracurricular que a gente consegue colocar dentro das escolas. Não é isso, Brian? Exatamente. Outra coisa que eu ia falar a respeito da Horizon em si, voltada para esse público, aqui não é só robótica em si. Temos também o design de jogos, que é muito comum hoje em dia nas empresas, a gamificação. O Arthur irá falar mais sobre isso depois. Modelagem 3D, impressão 3D, prototipação. Então, alinhando com o Gabriel, com o pessoal aqui, numa indústria, você precisa de uma peça. A criança, ela vai aprender a construir uma peça com softwares pagos, softwares grátis também, e imprimir na impressora 3D, fazendo um protótipo para o robozinho dele. Lá na indústria, ele pode fazer isso também a baixo custo para depois mandar uma usinagem, algo mais profissional. Então, que desde pequeno, eles irão aprender a como modelar as peças, vai aprender metrologia, estudo de uso de ferramentas próprias para construir as suas ferramentas em si. Perfeito. Agora, olha só, vou trazer aqui o Arthur, para a gente bater um papo com o Arthur também, para o Arthur explicar um pouco das responsabilidades e o que já foi implantado nas escolas. Se liga aí. É isso aí, pessoal. Estamos de volta e aí agora vocês podem perceber que o Brian se transformou no Arthur, né? Seja bem-vindo, Arthur. O Arthur já toca a Horizon também há algum tempo e ele é responsável aí pelas crianças, aí pelos kids, mas tem mais coisas para ele poder falar aí. Vai lá, meu cara. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur. Eu tô aqui... Já é carinho conhecido, né? Já é carinho. Eu sou carinho conhecido, você já me vê no Instagram todo dia. Os alunos que vêm aqui na unidade presencial já me veem aqui todo dia. Pessoal, eu trabalho principalmente com essa parte das crianças. Eu gosto de falar que eu amo o meu trabalho, porque eu fico muito feliz quando eu vejo as crianças ali reproduzindo o conteúdo. Então, aqui com a Horizon, eu consegui manter isso, né? De trazer esse conhecimento para os mais novos. Como a Horizon quer fazer isso tudo gerar em torno, né? Principalmente das crianças, dos adolescentes. Então, para mim, isso aqui está sendo incrível. E, galera,
falando um pouco mais sobre as escolas, até o Brian apontou muito bem como a gente trabalha, a gente fala que a gente trabalha uma metodologia chamada metodologia STEAM. O que é ela? É trazer aquelas matérias que os meninos aprendem de português, matemática, história, para dentro da robótica, dentro da programação. Tem vários projetos muito interessantes, já fizemos ali com os meninos casa automática, casa que simplesmente vai funcionar com o menino ali movimentando ela com uma bicicleta ou até mesmo com uma roda. Então são projetos ali para trazer mais para o dia a dia dele. Só que pensando, né, nessas crianças, pensando nesses projetos, tudo, a Horizon decidiu até mudar um pouco. A gente decidiu trazer muito mais para o pessoal que pedia. Muitos pais chegavam, pô, eu quero que meu filho coloque, só que eu sou daqui de Itaúna. Como que eu posso trazer isso? E a Horizon, para esse ano de 2026, decidiu lançar o curso online, onde que a gente vai trazer toda essa nossa metodologia para as telas digitais. Principalmente porque essa metodologia, ela já é validada, né, Arthur? Então, uma metodologia validada, ela tem realmente uma potência maior, justamente porque a gente já faz isso nas escolas, né? Então, uma metodologia já validada é bem importante. E aí, nesse ponto específico dos nossos cursos digitais, focado nas crianças e poder ajudar ali, a gente tem uma meta bem ousada aí para 2026, é uma construção bem forte, porque hoje nós estamos em Divinópolis, mas a nossa ideia e nosso propósito como meta aqui é justamente impactar o interior. Porque a gente sabe que até chegar lá demora um pouco e o nosso propósito é impactar o interior. E para isso, no ano de 2026, o nosso número de impacto para jovens... 50 mil. 50 mil jovens, essa é a nossa meta, impactando presencialmente com os cursos que a gente tem, com as rodadas aqui, com as turmas, impactando inclusive com nossos produtos digitais. Tenho certeza que vai dar muito trabalho esse número, mas o mais importante é que está todo mundo com energia para fazer isso acontecer de fato, né? 50 número é um número grande, Gabriel? É grande, missão. É isso. Ele falou o nome exato, é uma missão, e a gente vai correr atrás desse número para justamente fazer algo acontecer de muito importante e que o Mário trouxe. Propósito, é ou não é? Davi, eu acredito muito que a única forma de você mudar um país, uma cidade, uma família é através de conhecimento, capacitação. Quando você leva conhecimento para as pessoas, você muda a história de vida delas. Então aqui na Horus, a gente quer começar a trabalhar na base, crianças de 4, 5 anos e 18, 50 mais se quiser. Se tiver uma pessoa de 50 anos, cara, eu quero aprender sobre tecnologia, a Horus é o lugar. As portas estão abertas. Então aqui a gente quer transformar a vida das famílias, transformar a vida dos jovens, preparar essas pessoas para um mundo melhor. E a gente fala, e quando a gente fala de conhecimento, e você traz a tecnologia dentro desse conhecimento, quem hoje não fala de IA? Hoje IA é praticamente modinha, né? Todo mundo fala, todo mundo usa para tudo. Mas na Horizon a gente quer aprofundar. A gente não quer que você fale de IA. A gente quer que você construa a sua IA, que você aprofunde nesse assunto, que você se torne um especialista em IA. Então, qualquer lugar que você for, na sua escola, na sua família, na sua igreja, na sua roda de amigos, na empresa que você trabalha, na empresa dos seus pais, aqui na Horizon você se torna um especialista. Perfeito, perfeito. E um detalhe que o Mário trouxe que é muito importante. Você mesmo que está nos assistindo usa a IA com certeza, a IA generativa, né? Mas o ponto é, a gente não quer que você use essa IA para fazer perguntas que você faria para o Google. Essa é a grande diferença. E esse mundo que você pode até achar que não é para você, acredita, ele é para você. Tem um mundo atrás dessa pergunta simples de Google. E aí os nossos professores, instrutores, o time todo, nós como sócios, vamos te apoiar e descobrir este mundo que está logo ali. Pode ter certeza que isso vai acontecer. 2020, você tinha ideia, nós aqui tínhamos ideia, que a gente teria data centers sendo instalados fora da Terra, porque lá na Lua, por exemplo, ou Marte, o lugar que seja, tem captação de sol ali 24 horas, ou seja, energia ininterrupta,
e não tem problema com aquecimento, aqui os data centers estão passando por esse problema. Já tem empresas sendo investidas com bilhões de dólares porque elas vão levar esses servidores para fora da terra, justamente porque sabe que a gente vai consumir bastante aqui. Esse é o futuro, e o futuro, ele é agora. É isso aí. A minha contribuição é ajudar com que esse time seja totalmente engajado e unido na engrenagem para a gente poder entregar melhor para você o produto, melhor para você a sensação e o ecossistema de tecnologia que a gente tem aqui, e a primeira cidade é Divinópolis. É isso aí. Qual que é a sua contribuição? Fomentar a tecnologia a nível de ensino para pessoas de entre 14 a 18 anos e no desenvolvimento de produtos para resolver muitos problemas de empresas. Qual que é a sua contribuição, Arthur? Vou fazer as palavras do Gabriel a minha, porém eu vou acrescentar que eu quero transformar os jovens em grandes desenvolvedores para o futuro. Que é isso que a gente precisa. A minha contribuição, a gente quer mudar a vida. A gente começa por 50 mil jovens e depois a gente cresce esse número aí. Principalmente mudando a condição dessas famílias. Então você, pai, que sonha em ver seu filho uma carreira, sendo um profissional bem-sucedido, transformando a sua geração, vem para a Horizon, aqui. Aqui você vai encontrar essa solução. É isso aí. Let's bora? Let's bora. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau aí, galera.